Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo com a TV PUC de São Paulo. As pessoas que moram nas grandes cidades brasileiras têm uma preocupação em comum, a violência urbana. Desta forma, o programa de hoje pretende discutir as causas e as possibilidades de enfrentamento desse problema que, de forma direta ou indireta, atinge milhões de pessoas em todo o país. Atualmente, sofremos tanto com atos reais de violência, como com o medo constante que a sensação de insegurança nos incute. Além disso, a banalização da violência faz com que o sujeito considere o ato da violência como uma regra que ele está sujeito quando está nas ruas. E aquela pessoa que nunca sofreu um ato de violência é considerada uma rara exceção. Apesar do quadro atual ser crítico e emergencial, as propostas de solução imediatistas não conseguem de fato resolvê-lo. A construção de novas penitenciárias ou a ampliação do aparato repressivo policial podem trazer um alívio à situação, mas de fato não sanam o problema. Apenas uma política pública de qualidade que encare a violência urbana como uma epidemia nacional e proponha possibilidades de construção de uma qualidade de vida para todos pode reduzir drasticamente os índices de violência urbana. Dentro desse quadro mais aprofundado de discussão da questão, a psicologia tem cada vez mais colocado a sua contribuição. O psicólogo tem participado de forma ativa, tanto atendendo diretamente às vítimas da violência, como produzindo pesquisas e reflexões sobre a questão, ou também ajudando a construir alternativas junto à sociedade civil através das ONGs. Para debater conosco hoje esse tema, nós temos aqui Silvia Lezer, professora de Psicologia da USP e do Conselho Deliberativo do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Eliana Passarelli, promotora pública, professora da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. E Paulo Endo, psicólogo, pesquisador do Núcleo de Psicanálise e Sociedade da pós-graduação da Psicologia Social da PUC São Paulo e professor convidado do Centro de Referência às Vítimas de Violência do SEAD Sapiens. Para começar a conversa, Eliana, podia falar um pouquinho para a gente como é que você está vendo essa questão da violência? Ela tem aumentado? Como é que ela tem se comportado nos últimos tempos? Olha, a violência tem aumentado significativamente, principalmente com relação aos crimes de morte. Então, não é só a lesão corporal, mas com relação a homicídios. Para se ter uma ideia, de 1980 até os dias de hoje, aumentou 265%. Por outro lado, nós temos índices altíssimos também, desde 80 até hoje, com relação ao número de atos praticados que geram a morte, de 6.000 em 1982 para 23.000 em 1999, que são os últimos dados. Então, realmente é uma coisa muito significativa. E óbvio que isso tem razões de ser, como você bem colocou no início do programa, que eu acho que até são outras abordagens que não só jurídica, que nós teremos que ver. E do seu ponto de vista, que aspectos devem ser considerados quando se analisa a questão da violência? Nós consideramos, sob o ponto de vista do direito, nós consideramos 3 aspectos fundamentais: o político, o social e o econômico. Então, são 3 aspectos que devem ser levados em consideração para o estudo da violência. Sob o ponto de vista social, obviamente, a banalização, a situação, a mídia colocando a coisa de uma forma até ostensiva, né? Do ponto de vista econômico, a crise que o país atravessa, apesar de ter um mito com relação ainda à economia e à violência, e sob o ponto de vista político, a falta de vontade política para se resolver esse problema de vez. Paulo, nessa questão da mídia, como é que você consegue inserir essa reflexão sobre a mídia no contexto da violência urbana? Bom, em relação a essa questão, eu acho várias coisas, né? Mas, sinteticamente, a gente sabe muito claramente hoje como as mídias trabalham, né? As mídias trabalham em função do mercado, em função do seu leitor, em função do seu telespectador. A violência, isso desde muito tempo, e talvez desde o seu princípio, ela passou a ser um veículo, né, de troca no mercado, né? E, com raríssimas exceções, a mídia tem privilegiado, vamos dizer assim, apresentar uma face da violência que é aquela face que interessa mais ao mercado. E essa face, ela é uma face que busca o impacto emocional, né, que busca o impacto afetivo e, de alguma maneira, gera a perplexidade. Então,
a grande massa de veiculação de temas ou de crimes, etc., sobre a violência, acaba tendo como repercussão, no meu modo de entender, a perplexidade e um certo emudecimento. Quer dizer, as coisas chegam ao telespectador, por exemplo, algo do tipo, está aí, é assustador e em relação a isso eu não posso fazer nada, né? Então, por mais esforços que a gente tem feito nos nossos pequeninos congressos e debates, etc., para perfurar esse bolsão, né? Quer dizer, a gente sabe muito bem que é preciso mudar, vamos dizer assim, o vetor das próprias mídias. Quer dizer, a gente não vai conseguir isso na universidade ou nos debates junto às ONGs. É preciso que a mídia também se comprometa a poder recolocar essa questão de uma outra maneira. Silvia, essa questão da sociedade ficar muda com relação à violência, como é que você percebe essa situação? Bom, um dos problemas que a gente trabalha muito no núcleo de estudos é exatamente a violência do Estado, né? É a violência policial, a violência nas prisões, quer dizer, é o Estado como um gerador de violência, né? E como isso fica dentro de um espaço mais ou menos restrito, na medida em que as pessoas consideram que defender ou expor essa luta pelos direitos humanos, quer do pobre, quer do rico, quer do preso, quer do solto, é alguma coisa problemática. Então, eu acho que a mídia, ela impede, de certa maneira, não impede, mas ela não propicia uma discussão que seja uma discussão da sociedade, que a sociedade se mobilize para discutir essa questão da violência sem estar presa aos estereótipos veiculados pela mídia, não é? Do bandido, não bandido. Esse é um problema grave, não é? Porque a mídia não se propõe seriamente levar uma discussão dessas questões para a sociedade como um todo, nem a mídia, nem o Estado. E nessa situação, que na verdade quase que de um impedimento da discussão de fato mais aprofundada na sociedade, como é que fica o acesso à justiça para a população em geral? Olha, o acesso à justiça é muito restrito. Essa é uma grande verdade. Não por culpa do Poder Judiciário, mas sim por culpa do próprio Estado. Quando nós falamos em periferia, o acesso à justiça é quase ou praticamente nulo. Atualmente nós temos dois juizados itinerantes, onde os juízes vão a locais mais longínquos e acaba propiciando, inclusive, a emissão de documentos básicos, como certidão de casamento, certidão de nascimento, coisas assim. E isso aqui em São Paulo. Se a gente for tomar outros estados, nem isso se tem como regra. E para nós é uma experiência nova, mas a violência acaba sendo gerada porque as pessoas não têm esse acesso à justiça e acabam fazendo justiça com as próprias mãos. Então resolvem os seus problemas como párias da sociedade, como se não pertencessem a uma sociedade, a um organismo politicamente organizado, né, em termos estatais, e acabam fazendo a própria justiça com as suas próprias mãos. Isto é uma realidade, sem dúvida alguma. Ficam abandonados, não pelo Poder Judiciário, repito, mas pelo acesso à justiça, ficam abandonados pelo poder público, que é o Estado, que não lhes dá acesso, né, desde a saúde, a educação, que dirá aos seus direitos que são tão básicos, né, tão comezinhos nos dias de hoje. E a gente está falando da violência urbana e a gente sabe que ela acontece de forma diferente em diferentes locais, em diferentes cidades, em diferentes bolsões da cidade. Quem são as vítimas da violência preferenciais, Paulo? Olha, eu acho que a gente pode dizer, grosseiramente falando, que as vítimas preferenciais são os pobres e os miseráveis. E localmente estão localizados na periferia, né? Como a Eliana estava comentando. Acho que existe talvez fazendo um comentário sobre o que a Eliana estava dizendo um pouco, o Estado ele é sempre muito tímido em relação, ele sabe onde está a violência, né? Ele sabe exatamente onde ela se localiza, conhece muitos dos determinantes da violência, mas ele é frequentemente muito tímido para tomar qualquer tipo de atitude um pouco mais drástica em relação a isso. Mesmo nos lugares... Já te interrompendo, você é bonzinho quando fala que ele é tímido. Eu diria que ele é inoperante, não é?
E falta essa vontade. Hesitante, inoperante e, na verdade, se coloca num lugar de impotência, o que não é verdade, né? E mesmo quando ele vai, né, para os lugares, quer dizer, quando ele lança a mão, né, do poder do recurso que o Estado tem para poder, de alguma forma, incentivar algum tipo de providência nessas periferias, isso só depois de muita mobilização da sociedade civil organizada, né? Então, o que a gente tem, enquanto Estado brasileiro, Estado democrático de direito, entre aspas, brasileiro, é uma total ausência, né, inclusive nessa discussão, né? Quer dizer, nem se presentificar essa discussão, trazê-los para a discussão já é uma coisa muito complicada, né? Eu posso Isso, vamos lá, Silvia. Existem um elemento que eu conheci, que são os centros de integração da cidadania. Eles são centros, eu conheci um deles que fica na Zona Leste. Na cidade de São Paulo. É um lugar onde tem 450 mil habitantes, quer dizer, uma cidade grande, né? Esse centro de integração da cidadania, ele tem um pouco esse aspecto que a Eliana falou do juiz itinerante, só que ele é um lugar fixo, e onde as pessoas podem tirar documentos, existe um juiz, Sim. existe alguns elementos para eliminar essas pequenas tensões, que são tensões que às vezes podem gerar grandes problemas. Então, brigas de família, brigas entre vizinhos, coisas desse tipo, o juiz trabalha ali, existe um promotor, um cartório onde você tira a certidão e tudo isso. É muito interessante porque é um lugar que a população preza muito. Então, é um lugar sempre muito limpinho, muito arrumado. Nós fomos visitá-lo e o que seria interessante é que o Estado reproduzisse esses centros de uma maneira mais consistente, né? Porque esse acesso à justiça, como diz um grande jurista, ele diz, não, acesso que o pobre tem à justiça, ele começa a justiça pela polícia. O primeiro acesso que ele tem à justiça é a polícia. É quando ele tem algum problema e a polícia cai em cima. Então, é muito difícil mesmo o acesso à justiça. Não é? Mas, Silvia, falando em polícia, o trabalho do policial dentro de uma delegacia de polícia também é extremamente social. Onde eles tentam, de uma forma insana, porque não tem recursos, porque não tem condições nem de investigação e que dirá para atender a população. Mas eles buscam sempre na história do quebra-galho, porque eles acabam se tornando verdadeiros psicólogos, verdadeiros conselheiros. Enfim, dessa sorte, quer dizer, é onde nós contamos com a Polícia Civil e às vezes com os policiais militares, não num policiamento repressivo, mas no policiamento preventivo. Isso é raríssimo. E a situação da própria polícia também, às vezes, é muito complicada, né? É extremamente complicada. Nós estamos diante de uma situação de total insatisfação da polícia com seus dirigentes, esta que é a verdade. Nós estamos num total abandono da polícia, onde os policiais são obrigados, sem ter formação para isso, cuidar de presos violentos, né? De presos que eu digo são de condenados violentos, onde eles não têm condições de estar aparelhados até para atender a sociedade de uma maneira óbvia. Eu acho que enfim, esse diagnóstico que você está fazendo, e que, claro, é verdadeiro em relação à polícia, eu acho que, além de todos os problemas, né, inerentes à polícia, especialmente a polícia brasileira, as polícias que vieram de uma tradição totalitária e tudo isso, eu acho que hoje talvez a gente tenha condição de discutir justamente isso, quer dizer, que esse papel que é atribuído à polícia, ou esse poder que é atribuído à polícia, vindo de vários locais, de várias regiões, e que abençoa tanto o poder quanto a autoridade da polícia, tem que ser redistribuído, né? Quer dizer, tem que ser redistribuído. E eu acho, minha opinião pessoal, é que algumas organizações não governamentais estão debatendo essa questão, quer dizer, de que justamente não é a polícia que vai dar amparo psicológico para ninguém, não é a polícia que vai atuar como assistente social de ninguém. A polícia tem um papel muito circunscrito. E se ela der conta desse papel, quer dizer, que é a preservação da vida, está muito bom, né? Bom, segura um pouquinho, então, Paulo, a discussão sobre alternativas, que vamos fazer agora um pequeno intervalo
A Diversidade volta já já para continuar conversando sobre violência urbana. Fique conosco. Adolescente infrator merece cadeia ou educação? Eles são realmente a causa maior da violência no Brasil? Prender adolescentes não é apenas levantar uma cortina de fumaça sobre as causas sociais da criminalidade? O infrator deve ser responsabilizado pelos atos, mas respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento. Cadeia é escola de violência. Diga não ao rebaixamento da maioridade penal. Olá, estamos de volta com Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo com a TV PUC de São Paulo. Hoje estamos conversando sobre violência urbana. Paulo, a gente falava um pouco da como está a violência hoje, o que causa a violência, mas como que você percebe as consequências da violência na construção da subjetividade da população? O que tem sido privilegiado do ponto de vista da divulgação do que é a violência, eu diria, do que é a verdade sobre violência, que é uma coisa na qual a gente está trabalhando, é a imagem, né? Então, as imagens são chapadas, né, na cara da sociedade, e a imagem não tem outro papel, no caso da violência, a não ser gerar medo, perplexidade e imobilismo, né? Então, ninguém vai entrar nessa discussão, né? Raramente alguém vai poder entrar nessa discussão. Um colega meu argentino, de esquerda, enfim, que veio logo após o governo Alfonsín, comentava que quando houve a abertura dos porões da ditadura na Argentina, que é uma coisa que eu queria ligar com essa discussão, houve um chapamento de todas aquelas imagens que estavam escondidas, estavam sonegadas da população. E ele dizia o seguinte, que isso acabou gerando na população não a possibilidade de entrar no debate, mas o medo e a perplexidade. Gerou emudecimento na população. Então o cara via na televisão falar sobre a ditadura e as imagens expostas com uma profusão muito grande, ele mudava de canal, zapeava, né? Agora, Silva, esse impacto acontece de forma particular naquelas populações mais sujeitas à violência. Como é que você percebe? Com certeza. Eu acho que existem vítimas que elas são vítimas, eu diria, até naturais da violência, né? Se você penetra num bairro, numa favela, ali a violência ela está, não que as pessoas sejam violentas, mas elas estão vivendo uma situação de violência. Quer dizer, alguém que mora aqui dividido por um tabique do outro, isso é uma situação de violência. Eu estive numa favela outro dia em que o esgoto corre a céu aberto, é um riacho, os barracos ficam em cima do esgoto, são mínimos, e quando chove aquilo tudo sobe. Isso é uma situação de violência. Então, eu diria, essa população não tem recursos. Eles não teriam como discutir essa violência, a não ser neste caso. Como é que você começa por combater a violência? Eu acho que você tem que começar a combater quando você começa a falar das condições de vida das pessoas. Isso não é um problema de desemprego, gente, não é a globalização. O Brasil vive isso, é uma situação crônica da sua população, uma população marginalizada em relação ao trabalho. Então, que sobrevive com restos, né? Restos. Nós temos uma cooperativa no lixão da Praia Grande. O que é pessoas que moravam dentro do lixão. Chegavam os caminhões de tudo que resto de supermercado e as pessoas disputavam aquilo assim, violentamente, entende? Isso é uma violência, né? Eu não quero dizer que isso é a explicação, mas de alguma maneira, se a sociedade não voltar os seus olhos e não olhos preconceituosos ou atemorizados, como ele está bem dizendo, o olho atemorizado não enxerga, né? Acho que é um pouco isso, entende? Esta é uma questão séria que precisa ser debatida. E nessa discussão, né, é complexa a situação, é complexo o entendimento, e tentando não ficarmos imobilizados na discussão da violência urbana, como é que você percebe a construção de intervenções possíveis nesse cenário? Olha, bom, a gente tem que partir do princípio, e aí não é fazer qualquer apologia, que basicamente é educação. Qual é a população educada neste país, que consegue chegar ao nível médio de educação? É ridículo.
Nível universitário, 0,09% da população chega a uma universidade. Então, o primeiro ponto, quer dizer, é que as pessoas, né, consigam ter acesso a essa educação, que é o mínimo que a gente espera de um governante. Por outro lado, com relação à mídia, como bem colocou Paulo, quer dizer, nós ficamos emudecidos, quer dizer, eu não fico emudecida, mas eu sou uma pequena parcela da população e diminuta ainda de acordo com o poder público que eu exerço. Eu sou um milímetro. Mas é colocar isso de forma muito clara para o poder público, para que ele não veja esta imagem e se sinta fortalecido a esse tipo de coisa. O que é pior de tudo, né, Paulo? Quando a gente mostra essas imagens, quando a gente mostra essa violência toda, os nossos governantes ficam de braços cruzados. Absolutamente de braços cruzados. Então, nós somos obrigados a criar as ONGs, nós somos obrigados a nos mobilizar. Não que isso seja incorreto, eu também acho correto, porque a população tem que participar de qualquer forma para solucionar todos os problemas. É muito fácil também dizer, o Estado que se dane, o Estado é problema do Estado, não é problema meu. Né? Mas, de algum modo, também eu acho que o Estado não pode direcionar verbas e mais verbas para programas absolutamente ridículos e insonsos. Dou um exemplo. A questão de um ano atrás, todo mundo tinha o Programa Nacional contra a Violência, enfim, não sei que nome se deu aquilo. Que uma das metas, o que que era? A iluminação pública. Quando não fizeram qualquer tipo, né, de projeção do que iria acontecer conosco um ano após. Então, foi viabilizado esse programa? Não foi. E, mais uma vez, gasto dinheiro público em nada. E nessa perspectiva da sociedade está influindo um pouco mais nisso? Que fóruns têm sido criados? Que espaços mais coletivos têm sido criados para essa intervenção? Eu queria dar dois exemplos importantes, que para mim são exemplares mesmo nesse sentido, porque trabalham num raio que eu acho que é um raio muito ampliado na questão do debate à violência do combate à violência. Né? Um deles é o Fórum em Defesa da Vida, que é um fórum localizado na região do Jardim Ângela, e que, bom, eles têm uma gama muito grande de atividades de combate direto à violência, mas eu queria... Jardim Ângela, um bairro de São Paulo, um bairro de São Paulo, na periferia, Zona Sul, alto, que foi considerado, alguns anos atrás, uma das regiões mais violentas do mundo. Né? E uma das situações, né, que eu acho importante relatar brevemente é que, bom, surgiu há cerca de 5 anos atrás, por deliberação do Fórum, né, que no dia de finados, né, se faria uma caminhada. Né? Por quê? Porque, através dos dados que eram recolhidos do cemitério São Luís, que é um cemitério onde as pessoas da região são enterradas, você tinha cerca de 30 pessoas que eram enterradas diariamente. Dessas 30, 16 eram enterradas por causa do homicídio. Né? Então, começou-se a discutir isso no âmbito do fórum e se pensou, então, que se faria uma caminhada no dia de finados, que compete, inclusive, com a missa do Padre Marcelo, essa caminhada. Essa caminhada sai de regiões diferentes do Jardim Ângela, dali da região, e termina com uma missa, né, e onde a maioria das pessoas envolvidas na passeata carregam ou em faixas, ou em bandôs, ou em faixas na cabeça, o nome de algum parente que foi morto por homicídio. Quer dizer, isso, quer dizer, uma das coisas que eu acho fundamentais, mostra um pouco, e é um grito no sentido de nós temos o direito de enterrar decentemente os nossos mortos. Né? Fora isso, quer dizer, eu acho que pode ter uma infinidade de ações junto ao governo federal, junto à Secretaria da Segurança, são interlocutores do fórum o tempo inteiro. É um fórum que reúne entidades. Que reúne entidades, mais de 200 entidades, e que, não que isso tenha sido uma estratégia deliberada, mas que trabalha meio, sem querer, entre aspas, num raio de ação que eu acho que é o raio de ação onde se deve trabalhar com a questão da violência. Quer dizer, interdisciplinarmente, recolhendo informações e interferências de várias lideranças do local. Que eu acho que é o que a gente está discutindo um pouquinho adiante, que é o Estado tem que estar presente e tem que aportar logística nessas regiões. Agora, ele necessita, a gente sabe, ele necessita da tecnologia das ONGs que estão lá implantadas e que tem uma tecnologia local para lidar com esses problemas e que precisa ser salientada e precisa ser incentivada de todas as formas, na minha opinião.
Silvia, como é que a psicologia tem conseguido pensar isso, contribuir um pouco para essa construção de intervenções, de alternativas? Eu acho que a gente não pode pensar separado, né? Eu acho que você pode contribuir. Você tem contribuir de que maneira? Nós somos professores, não é? Nós temos atuação num âmbito muito maior do que simplesmente dentro de um consultório. Então, eu acho que uma das coisas é não escamotear essa realidade, não é? Cuidar da questão das vítimas, eu acho que isso é importante. Trabalhar dentro desses outros fóruns, eu acho que isso é fundamental. Cada um de nós que é professor e trabalha num fórum desse, você já faz com que a psicologia ultrapasse fronteiras, eu diria, né? E trabalhar junto, entende, Lumina? Eu acho assim, quer dizer, não adianta a psicologia trabalhar sozinha. Quando você vai nessas regiões, você fala Jardim Ângela, dá a impressão que é um bairrozinho. Aquilo é uma imensidão, é enorme, uma enorme variedade de bairros, né? E, então, você trabalha junto com a diretora da escola, com a professora, com o padre, com o policial comunitário, entende? Com os líderes de comunidade, pessoas ligadas à sociedade de bairro. Eu acho que é nesse sentido que a psicologia tem que trabalhar, ela tem que abrir esse espaço, que é o espaço de trabalhar a subjetividade. Gente, o que é o medo? Como é que o medo vem? Quem é que vive sob esse medo? Não é? Mas trabalhá-la em fóruns. Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo com a TV PUC de São Paulo. As pessoas que moram nas grandes cidades brasileiras têm uma preocupação em comum, a violência urbana. Desta forma, o programa de hoje pretende discutir as causas e as possibilidades de enfrentamento desse problema que, de forma direta ou indireta, atinge milhões de pessoas em todo o país. Atualmente, sofremos tanto com atos reais de violência, como com o medo constante que a sensação de insegurança nos incute. Além disso, a banalização da violência faz com que o sujeito considere o ato da violência como uma regra que ele está sujeito quando está nas ruas. E aquela pessoa que nunca sofreu um ato de violência é considerada uma rara exceção. Apesar do quadro atual ser crítico e emergencial, as propostas de solução imediatistas não conseguem de fato resolvê-lo. A construção de novas penitenciárias ou a ampliação do aparato repressivo policial podem trazer um alívio à situação, mas de fato não sanam o problema. Apenas uma política pública de qualidade que encare a violência urbana como uma epidemia nacional e proponha possibilidades de construção de uma qualidade de vida para todos pode reduzir drasticamente os índices de violência urbana. Dentro desse quadro mais aprofundado de discussão da questão, a psicologia tem cada vez mais colocado a sua contribuição. O psicólogo tem participado de forma ativa, tanto atendendo diretamente às vítimas da violência, como produzindo pesquisas e reflexões sobre a questão, ou também ajudando a construir alternativas junto à sociedade civil através das ONGs. Para debater conosco hoje esse tema, nós temos aqui Silvia Lezer, professora de Psicologia da USP e do Conselho Deliberativo do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Eliana Passarelli, promotora pública, professora da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo.
e Paulo Endo, psicólogo, pesquisador do Núcleo de Psicanálise e Sociedade da pós-graduação da Psicologia Social da PUC São Paulo e professor convidado do Centro de Referência às Vítimas de Violência do SEAD Sapiens. Para começar a conversa, Eliana, podia falar um pouquinho para a gente como é que você está vendo essa questão da violência? Ela tem aumentado? Como é que ela tem se comportado nos últimos tempos? Olha, a violência tem aumentado significativamente, principalmente com relação aos crimes de morte. Então, não é só a lesão corporal, mas com relação a homicídios. Para se ter uma ideia, de 1980 até os dias de hoje, aumentou 265%. Por outro lado, nós temos índices altíssimos também, desde 80 até hoje, com relação ao número de atos praticados que geram a morte, de 6.000 em 1982 para 23.000 em 1999, que são os últimos dados. Então, realmente é uma coisa muito significativa. E óbvio que isso tem razões de ser, como você bem colocou no início do programa, que eu acho que até são outras abordagens que não só jurídica, que nós teremos que ver. E do seu ponto de vista, que aspectos devem ser considerados quando se analisa a questão da violência? Nós consideramos, sob o ponto de vista do direito, nós consideramos três aspectos fundamentais: o político, o social e o econômico. Então, são três aspectos que devem ser levados em consideração para o estudo da violência. Sob o ponto de vista social, obviamente, a banalização, a situação, a mídia colocando a coisa de uma forma até ostensiva, né? Do ponto de vista econômico, a crise que o país atravessa, apesar de ter um mito com relação ainda à economia e à violência, e sob o ponto de vista político, a falta de vontade política para se resolver esse problema de vez. Paulo, nessa questão da mídia, como é que você consegue inserir essa reflexão sobre a mídia no contexto da violência urbana? Bom, em relação a essa questão, eu acho várias coisas, né? Mas, sinteticamente, a gente sabe muito claramente hoje como as mídias trabalham, né? As mídias trabalham em função do mercado, em função do seu leitor, em função do seu telespectador. A violência, isso desde muito tempo, e talvez desde o seu princípio, ela passou a ser um veículo, né, de troca no mercado, né? E, com raríssimas exceções, a mídia tem privilegiado, vamos dizer assim, apresentar uma face da violência que é aquela face que interessa mais ao mercado. E essa face, ela é uma face que busca o impacto emocional, né, que busca o impacto afetivo e, de alguma maneira, gera a perplexidade. Então, a grande massa de veiculação de temas ou de crimes, etc., sobre a violência, acaba tendo como repercussão, no meu modo de entender, a perplexidade e um certo emudecimento. Quer dizer, as coisas chegam ao telespectador, por exemplo, algo do tipo, está aí, é assustador e em relação a isso eu não posso fazer nada, né? Então, por mais esforços que a gente tem feito nos nossos pequeninos congressos e debates, etc., para perfurar esse bolsão, né? Quer dizer, a gente sabe muito bem que é preciso mudar, vamos dizer assim, o vetor das próprias mídias. Quer dizer, a gente não vai conseguir isso na universidade ou nos debates junto às ONGs. É preciso que a mídia também se comprometa a poder recolocar essa questão de uma outra maneira. Silvia, essa questão da sociedade ficar muda com relação à violência, como é que você percebe essa situação? Bom, um dos problemas que a gente trabalha muito no núcleo de estudos é exatamente a violência do Estado, né? A violência policial, a violência nas prisões, quer dizer, é o Estado como um gerador de violência, né? E como isso fica dentro de um espaço mais ou menos restrito, na medida em que as pessoas consideram que defender ou expor essa luta pelos direitos humanos, quer do pobre, quer do rico, quer do preso, quer do solto, é alguma coisa problemática. Então, eu acho que a mídia, ela impede, de certa maneira, não impede, mas ela não propicia uma discussão que seja uma discussão da sociedade, que a sociedade se mobilize para discutir essa questão da violência sem estar presa aos estereótipos veiculados pela mídia, não é?
do bandido, não bandido. Esse é um problema grave, né? Porque a mídia não se propõe seriamente levar uma discussão dessas questões para a sociedade como um todo, nem a mídia, nem o Estado. E nessa situação, que na verdade quase que de um impedimento da discussão de fato mais aprofundada na sociedade, como é que fica o acesso à justiça para a população em geral? Olha, o acesso à justiça é muito restrito. Essa é uma grande verdade. Não por culpa do Poder Judiciário, mas sim por culpa do próprio Estado. Quando nós falamos em periferia, o acesso à justiça é quase ou praticamente nulo. Atualmente nós temos dois juizados itinerantes, onde os juízes vão a locais mais longínquos e acaba propiciando, inclusive, a emissão de documentos básicos, como certidão de casamento, certidão de nascimento, coisas assim. E isso aqui em São Paulo. Se a gente for tomar outros estados, nem isso se tem como regra. E para nós é uma experiência nova, mas a violência acaba sendo gerada porque as pessoas não têm esse acesso à justiça e acabam fazendo justiça com as próprias mãos. Então resolvem os seus problemas como párias da sociedade, como se não pertencessem a uma sociedade, a um organismo politicamente organizado, né, em termos estatais, e acabam fazendo a própria justiça com as suas próprias mãos. Isto é uma realidade, sem dúvida alguma. Ficam abandonados, não pelo Poder Judiciário, repito, mas pelo acesso à justiça, ficam abandonados pelo poder público, que é o Estado, que não lhes dá acesso, né, desde a saúde, a educação, que dirá aos seus direitos que são tão básicos, né, tão comezinhos nos dias de hoje. E a gente está falando da violência urbana e a gente sabe que ela acontece de forma diferente em diferentes locais, em diferentes cidades, em diferentes bolsões da cidade. Quem são as vítimas da violência preferenciais, Paulo? Olha, eu acho que a gente pode dizer, grosseiramente falando, que as vítimas preferenciais são os pobres e os miseráveis. E localmente estão localizados na periferia, né? Como a Eliana estava comentando. Acho que existe talvez fazendo um comentário sobre o que a Eliana estava dizendo um pouco, o Estado ele é sempre muito tímido em relação, ele sabe onde está a violência, né? Ele sabe exatamente onde ela se localiza, conhece muitos dos determinantes da violência, mas ele é frequentemente muito tímido para tomar qualquer tipo de atitude um pouco mais drástica em relação a isso. Mesmo nos lugares... Já te interrompendo, você é bonzinho quando fala que ele é tímido. Eu dizer, diria que ele é inoperante, não é? E falta essa vontade. Hesitante, inoperante e, na verdade, se coloca num lugar de impotência, o que não é verdade, né? E mesmo quando ele vai, né, para os lugares, quer dizer, quando ele lança a mão, né, do poder do recurso que o Estado tem para poder, de alguma forma, incentivar algum tipo de providência nessas periferias, isso só depois de muita mobilização da sociedade civil organizada, né? Então, o que a gente tem, enquanto Estado brasileiro, Estado democrático de direito, entre aspas, brasileiro, é uma total ausência, né, inclusive nessa discussão, né? Quer dizer, nem se presentificar essa discussão, trazê-los para a discussão já é uma coisa muito complicada, né? Eu posso Isso, vamos lá, Silvia. Existem um elemento que eu conheci, que são os centros de integração da cidadania. Eles são centros, eu conheci um deles que fica na Zona Leste. Na cidade de São Paulo. É um lugar onde tem 450 mil habitantes, quer dizer, uma cidade grande, né? Esse centro de integração da cidadania, ele tem um pouco esse aspecto que a Eliana falou do juiz itinerante, só que ele é um lugar fixo, e onde as pessoas podem tirar documentos, existe um juiz, Sim. Existe alguns elementos para eliminar essas pequenas tensões, que são tensões que às vezes podem gerar grandes problemas. Então, brigas de família, brigas entre vizinhos, coisas desse tipo, o juiz trabalha ali, existe um promotor, um cartório onde você tira a certidão e tudo isso. É muito interessante porque é um lugar que a população preza muito. Então, é um lugar sempre muito limpinho, muito arrumado. Nós fomos visitá-lo e o que seria interessante é que o Estado reproduzisse esses centros de uma maneira mais consistente, né?
Porque esse acesso à justiça, como diz um grande jurista, ele diz, não, acesso que o pobre tem à justiça, ele começa a justiça pela polícia. O primeiro acesso que ele tem à justiça é a polícia. É quando ele tem algum problema e a polícia cai em cima. Então, é muito difícil mesmo o acesso à justiça. Não é? Mas, Silvia, falando em polícia, o trabalho do policial, dentro de uma delegacia de polícia, também é extremamente social. Onde eles tentam, de uma forma insana, porque não tem recursos, porque não tem condições, nem de investigação, e que dirá para atender a população. Mas eles buscam sempre na história do quebra-galho, porque eles acabam se tornando verdadeiros psicólogos, verdadeiros conselheiros. Enfim, dessa sorte, quer dizer, é onde nós contamos com a Polícia Civil e, às vezes, com os policiais militares, não num policiamento repressivo, mas num policiamento preventivo. Isso é raríssimo. E a situação da própria polícia também, às vezes, é muito complicada, né? É extremamente complicada. Nós estamos diante de uma situação de total insatisfação da polícia com seus dirigentes, esta que é a verdade. Nós estamos num total abandono da polícia, onde os policiais são obrigados, sem ter formação para isso, cuidar de presos violentos, né? De presos que eu digo são de condenados violentos, onde eles não têm condições de estar aparelhados até para atender a sociedade de uma maneira óbvia. Eu acho que enfim, esse diagnóstico que você está fazendo, e que, claro, é verdadeiro em relação à polícia, eu acho que, além de todos os problemas, né, inerentes à polícia, especialmente a polícia brasileira, as polícias que vieram de uma tradição totalitária e tudo isso, eu acho que hoje talvez a gente tenha condição de discutir justamente isso, quer dizer, que esse papel que é atribuído à polícia, ou esse poder que é atribuído à polícia, vindo de vários locais, de várias regiões, e que abençoa tanto o poder quanto a autoridade da polícia, tem que ser redistribuído. Né? Quer dizer, tem que ser redistribuído. E eu acho, minha opinião pessoal, é que algumas organizações não governamentais estão debatendo essa questão, quer dizer, de que justamente não é a polícia que vai dar amparo psicológico para ninguém, não é a polícia que vai atuar como assistente social de ninguém. A polícia tem um papel muito circunscrito. E se ela der conta desse papel, quer dizer, que é a preservação da vida, está muito bom. Né? Segura um pouquinho, então, Paulo, a discussão sobre alternativas, que vamos fazer agora um pequeno intervalo, uma diversidade volta já já para continuar conversando sobre violência urbana. Fique conosco. Adolescente infrator merece cadeia ou educação? Eles são realmente a causa maior da violência no Brasil? Prender adolescentes não é apenas levantar uma cortina de fumaça sobre as causas sociais da criminalidade? O infrator deve ser responsabilizado pelos atos, mas respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento. Cadeia é escola de violência. Diga não ao rebaixamento da maioridade penal. Olá, estamos de volta com Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo com a TV PUC de São Paulo. Hoje estamos conversando sobre violência urbana. Paulo, a gente falava um pouco da como está a violência hoje, o que causa a violência, mas como que você percebe as consequências da violência na construção da subjetividade da população? O que tem sido privilegiado do ponto de vista da divulgação do que é a violência, eu diria, do que é a verdade sobre violência, que é uma coisa na qual a gente está trabalhando, é a imagem. Né? Então, as imagens são chapadas, né, na cara da sociedade, e a imagem não tem outro papel, no caso da violência, a não ser gerar medo, perplexidade e imobilismo. Né? Então, ninguém vai entrar nessa discussão. Né? Raramente alguém vai poder entrar nessa discussão. Um colega meu argentino, de esquerda, enfim, que veio logo após o governo Alfonsín, comentava que quando houve a abertura dos porões da ditadura na Argentina, que é uma coisa que eu queria ligar com essa discussão, houve um chapamento de todas aquelas imagens que estavam escondidas, estavam sonegadas da população. E ele dizia o seguinte, que isso acabou gerando na população não a possibilidade de entrar no debate, mas o medo e a perplexidade. Gerou emudecimento na população. Então o cara via na televisão
falar sobre a ditadura e as imagens expostas com uma profusão muito grande, ele mudava de canal, desafiava, né? Agora, Silva, esse impacto acontece de forma particular naquelas populações mais sujeitas à violência. Como é que você percebe? Com certeza. Eu acho que existem vítimas que são, elas são vítimas, eu diria, até naturais da violência, né? Se você penetra num bairro, numa favela, ali a violência, ela está, não que as pessoas sejam violentas, mas elas estão vivendo uma situação de violência. Quer dizer, alguém que mora aqui, dividido por um tabique do outro, isso é uma situação de violência. Eu estive numa favela outro dia em que o esgoto corre a céu aberto, é um riacho, os barracos ficam em cima do esgoto, são mínimos, e quando chove aquilo tudo sobe. Isso é uma situação de violência. Então, eu diria, essa população não tem recursos, eles não teriam como discutir essa violência a não ser neste caso. Como é que você começa por combater a violência? Eu acho que você tem